E o comentarista político João Caires chama a atenção para o que considera um escândalo. O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas repassa muito mais dinheiro às linhas privatizadas do metrô de São Paulo, menores e que transportam menos gente do que as linhas maiores administradas pelo Estado. Vamos acompanhar. Vejam só, o absurdo é tamanho, né? Deveria estar todos os dias sendo repetido de manhã, de tarde, de noite, aí pelos grandes meios de comunicação. O site UOL revelou nessa semana que o governo do estado de São Paulo repassa um subsídio para as empresas privadas, as empresas que ganharam a concessão de metrô e trens em São Paulo, muito maior do que as empresas públicas, mais que o dobro. E apesar disso, eles carregam muito menos gente. Então, ou seja, a passagem no setor privado para o governo é muito mais cara que no setor público. Então, por que cargas d'água a gente privatizou essas linhas? Não era para ser mais eficiente, ter um custo menor? Muito pelo contrário, é uma mamata. Essas empresas privadas ganham concessão e o Estado continua pondo dinheiro nelas. Não é isso que a gente discute, que a gente vê falar que privatização é mais eficiente, que as empresas privadas são muito mais eficientes, né? Aquela questão da meritocracia do setor privado. Tudo balela. E lembrando que isso aí não é novidade. O site, né, da Rádio Brasil Atual já tinha publicado isso em agosto, no final de agosto desse ano, uma matéria com alguns detalhes sobre isso. Mas não deu muita repercussão. Saiu no UOL, saiu uma repercussão maior, até porque é de uma grande empresa, da grande mídia, mas a Rádio Brasil Atual já tinha feito esse trabalho de utilidade pública para a população brasileira. E agora, vocês não acreditam, uma vergonha maior ainda. O governador Tarcísio quer repassar 700 milhões para essas empresas que já ganham um absurdo de subsídio, que esse subsídio deveria ser para as empresas públicas, então eles já ganham um absurdo de subsídio, e aí querem quase 700 milhões porque teve um descompasso financeiro, né? O problema da pandemia, eles não tiveram o número de pessoas suficiente, ou seja, perderam dinheiro na pandemia. Vejam só, que culpas temos nós sobre a pandemia? Se for assim, o governo Tarcísio, né, o senhor Tarcísio, ele vai ter que reembolsar todo mundo, né, o pequeno comerciante, né, inclusive o camelô que vende na rua, o pipoqueiro, os donos de bares e restaurantes que ficaram sem vender, todos tiveram problemas com a pandemia. E eu me lembro aqui que o estádio, né, do Pacaembu, que foi privatizado aí pelo seu Dória, também alegou isso. Ele queria receber uma indenização da prefeitura pelas perdas da pandemia. Olha só o absurdo e a cara de pau. Ou seja, esse pessoal aí, privado, ele quer cada vez mais arrancar. Então é benefício, benefício, benefício e benefício. Ou seja, privatiza-se os lucros e estatiza os prejuízos. Ou seja, se não dá lucro, passa para o Estado. Se dá lucro, fica com a iniciativa privada. Não é à toa que eles ficam de olho nas principais empresas estatais. Por isso que eu digo, nós temos aí a discussão da Sabesp, que é uma empresa lucrativa, rentável, funciona, é um monopólio público, que se virar um monopólio privado vai ser um desastre, assim como estamos vendo nesse setor privado. E vejam só, as linhas privadas, tanto do metrô como dos trens, que estão sob controle desse consórcio, são as que mais dão problema, todos os dias param. E não é por falta de dinheiro, como disse aqui, eles estão recebendo um subsídio, assim, absurdo, muito maior, e assim, são menores, é uma linha menor do que as linhas que estão ainda no controle do Estado. Então, um absurdo o que o senhor Tarcísio quer fazer. Por que ele está fazendo isso? Quais são os reais interesses de dar um subsídio de quase 1 bilhão para essas empresas que deveriam prestar um serviço eficiente e não o prestam?